Só a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o STJ decidiu que ela tem uma especial relevância em crimes dessa natureza, em crimes da Lei Maria da Penha que são praticados contra a mulher. E além disso, o STJ decidiu que o dano moral é presumido. Só, meu nome é Giovanni, sou advogado criminal e hoje eu quero estar falando aqui com vocês sobre o informativo 871 do STJ. Só, o STJ decidiu ali naquele informativo. Vamos imaginar a seguinte situação: existe um casal e esse casal ele tem um desentendimento. E ali, nesse desentendimento, ocorre lesões corporais contra a mulher. É encontrado no laudo que é realizado no ML contra ela, equimoses, que são os roxos, né? Escoriações, enfim. É constatada ali a lesão corporal de natureza leve. Nesse caso, não há outros elementos de prova, ou seja, uma prova testemunhal, mas há o laudo pericial e a palavra da vítima. E o STJ decidiu que a palavra da vítima é prova. E é a prova mais relevante nesse tipo de caso. Porque o STJ entendia o seguinte, que a maioria desses crimes dessa natureza de violência doméstica, eles são cometidos, praticados na clandestinidade. Normalmente, não há outros elementos de prova a não ser a palavra da vítima e, em alguns casos, ainda as lesões, que é atestada pela prova pericial. O que o STJ decidiu nesse caso? Porque a defesa sustentou que aquelas lesões seriam frutos de alta lesão da vítima. A vítima própria se machucou para tentar incriminar o seu companheiro. O STJ decidiu que não, que esse tipo de argumento trazido pela defesa é uma forma de estigmatizar ainda mais a mulher numa perspectiva de gênero. Ou seja, é até uma prova impossível para quem alega, né? De provar que não, ela própria se lesionou. Então, nesse tipo de caso, o STJ decidiu que, em razão da vulnerabilidade da mulher, física e também, em muitos casos, financeira, esse tipo de argumento ele não pode ser acolhido. É uma questão complicada, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer, doutor. Já vi a mulher auto se lesionar, tem vídeo também, já vi na internet, só que o rapaz gravou. E aí, como é que fica? Como é que fica que é complicado. Mas pelo menos o STJ decidiu que quando a mulher alega uma lesão à sua saúde mental, tem que ter um laudo médico, psiquiátrico ou de um psicólogo atestando efetivamente o dano à saúde mental da vítima. Além disso, o STJ apontou que nessa questão de que a vítima se autolesionaria é colocar em xeque o trabalho técnico do Instituto Médico Legal. Por exemplo, o legista, quando ele vai fazer um exame, ele tem condições, segundo o STJ, de analisar se aquela lesão ela foi ocasionada por um terceiro ou pela própria vítima. Então, no argumento do STJ, isso é colocar em xeque o próprio trabalho desempenhado pelos profissionais médicos. Esse é um argumento, não que eu concorde com ele, efetivamente. E além disso, no caso em questão que foi decidido, houve um hiato temporal de 4 dias entre o fato e quando a vítima ela fez o boletim de ocorrência, o BO, né? E o STJ falou, olha, esses casos são comuns acontecer isso aí. Não necessariamente quando ocorreu a vítima tem que fazer o BO. Muitos casos, o silêncio é decorrente de uma vulnerabilidade da mulher, uma vulnerabilidade emocional, financeira. Então, acolher esse argumento de que ela só fez o BO dias depois é perpetuar um ciclo de violência. E o dano? E o dano, doutor? O dano presumido, o dano moral presumido. O que o STJ falou nesse caso aí? O STJ falou o seguinte, que esse dano, ele independe de dor ou sofrimento da vítima. Basta o ato. O ato de xingar, por exemplo, ou o ato de agredir fisicamente. Dano físico ou psicológico. Independentemente se a vítima se sentiu abalada, se aquelas lesões que ocasionaram ela trouxe algum prejuízo, independentemente disso,
o dano ele é presumido, não precisa comprovar efetivamente o dano. Basta o ato ilícito. O ato ilícito, o nexo causal, né? E o dano que é presumido. A única coisa que tem que haver é um pedido expresso desse dano pela acusação, na denúncia, ou pela parte ofendida numa queixa-crime, por exemplo, um crime de injúria, né? Que depende de ação penal privada. E, além disso, o STJ falou, isso aí independe de instrução específica. Veja, pessoal, num crime, qualquer crime, normalmente a gente tem uma audiência que vai estar apurando o crime em si. Mas a gente não tem uma audiência para estar apurando o quanto, né? Quanto é que vai ser essa indenização. Ou seja, o STJ falou, nesse tipo de crime de lesão corporal, né, e a vítima é mulher, violência doméstica ou familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, independe dessa instrução específica para estar apurando valores, o efetivo dano, porque ele aplicou, o STJ aplicou o tema 983 da terceira sessão, que decidiu, falou, esse dano ele é presumido, independe de instrução probatória, né, de instrução específica para isso, só dependendo de um pedido expresso na denúncia ou na queixa-crime. E como é que é arbitrado esse valor? O arbitramento, né, ele é feito, e a correção monetária ele é corrigido desde a data do arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso. Ou seja, o evento danoso ocorreu tal dia, que é anteriormente, né? E passou meses, às vezes até anos, e o juiz fixa lá o dano moral. A correção monetária vai ser a partir do momento que o juiz fixou o dano e os juros de mora desde o dia que ocorreu o ato ilícito. Então, esse aí foi o informativo, né, do STJ. A natureza desse dano ele é in repsa, ou seja, é da coisa mesmo em si, significa em latim, né? Então, amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um informativo muito interessante do STJ acerca da Lei Maria da Penha, né, que a palavra da vítima ela tem fundamental importância nesses crimes dessa natureza, em razão da esmagadora maioria deles, né, ser de forma maciça cometido de forma discreta, de forma clandestina, né? E a natureza do dano ele é presumido, independe das consequências do ato ilícito, basta o ato ilícito em si. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, e vamos com tudo aí.